A descrição da grande meretriz. Veio um dos 7 anos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foram que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito em um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e o consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma e deem a besta ao reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Bom, vamos lá. Vamos repartir esse texto em um monte de pedacinhos para a gente estudar algumas coisas relativas a esse texto. Não é um texto simples. Dada a amplitude, o tempo, a descrição, o número de símbolos, tudo dificulta a vida da gente quando a gente vai ler o texto de Apocalipse 17. Eu vou começar pelas partes mais simples do texto, que são as mais diretas, que não há grande dificuldade consensual de interpretação. Então, primeira parte do texto é a continuidade do que a gente já vinha vendo nos outros textos de Apocalipse 1 até 16. Começa com um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, fala com ele e mostra a condenação dessa grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. De trás para frente no texto, a identificação de águas já foi dada lá no fim. Então, essa grande meretriz ou essa grande prostituta se assenta sobre os povos, as multidões, as nações e as línguas da terra. Ou seja, é um poder que assume a terra como um todo, que domina a terra como um todo e faz frente a todas as nações, todos os povos, todas as línguas. Então, esse é o início do texto. Quando o texto de Apocalipse fala de mulher, e a gente já viu isso anteriormente no capítulo 12, a palavra mulher no texto de Apocalipse é, via de regra, atribuída ao povo de Deus ou à igreja.
entendendo a igreja não como placa, mas igreja como modelo do povo de Deus, como o povo de Deus reunido ou o povo de Deus estruturalmente reunido. Então, dentro do Apocalipse aparece apenas 2 referências diretas de mulher. Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com todo o seu simbolismo, e Apocalipse 17, a mulher vestida de escarlate e púrpura, assentada sobre a besta. Já o texto sobre besta aparece mais de uma vez no livro de Apocalipse. Você vai encontrar essa mesma referência aparecendo no capítulo 13, no capítulo 17 e no capítulo 12. A pergunta é, a besta desses 3 capítulos é a mesma? Tem a mesma referência ou tem alguma diferença? Apocalipse 13 apresenta 2 bestas, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra. Apocalipse 12 apresenta o dragão, que tem o mesmo desenho dessa besta, inclusive, com 7 cabeças, 10 chifres, a mesma referência. E Apocalipse 17 aparece essa mesma besta, ou pelo menos uma figura semelhante a ela, cuja referência aqui traz uma mulher montada nela, uma mulher assentada sobre ela. Olhando para essa mesma estrutura de simbologia, se a mulher em Apocalipse 12 simboliza o povo de Deus, que é perseguido pelo dragão, que tem 7 cabeças, 10 chifres, um dragão grande e vermelho, a besta que aparece aqui, por sua vez, e a mulher que aparece aqui, são listados como tendo na mão um cálice cheio do vinho da sua prostituição, das imundícias da sua prostituição, cujo modelo descritivo aponta que é o sangue dos mártires de Cristo, ou o sangue daqueles que morreram como santos crendo em Cristo. Curiosamente, lá no capítulo 12, a mulher que é perseguida pelo dragão, simbolizando o povo de Deus, também é perseguida para morrer, para que morra ao longo do tempo. E ela não morre por completo, porém ela se enfraquece a tal nível que o dragão se volta contra os descendentes dela. Ele não conseguiu destruir completamente a mulher porque ela foi protegida no deserto durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Porém, ele volta-se contra os seus descendentes, também para tentar matá-los. O texto de Apocalipse 12 dizia que o dragão tentou matar o filho da mulher, depois tentou matar a mulher e por fim tentaria destruir os seus descendentes. O texto de Apocalipse 17 diz que essa mulher vestida de escarlata tem na sua mão uma taça cheia das abominações que são o sangue dos santos que morreram nas suas mãos, ou por intermédio dela. Portanto, essa mulher tem um símbolo contrastante com a mulher de Apocalipse 12. Então, se Apocalipse 12 apresenta a mulher como sendo o povo de Deus, Apocalipse 17, essa mulher tem que ser o oposto disso, o inverso disso. Porém, é apresentada como mulher, e não como um dragão atacando o povo de Deus. E o que traz um processo de admiração e espanto no profeta, no caso João. Se a gente olhar a história, perseguições e morte de cristãos não era algo desconhecido para João. João estava preso na ilha de Patmos, por conta da fé, debaixo do Império Romano. Portanto, é estranho que João ficasse surpreso com esse ataque ou com esse tipo de perseguição, porque era natural para ele assistir perseguições dentro do Império Romano. O cristianismo tinha sido perseguido desde os dias de Cristo, Cristo morreu na mão do Império, os apóstolos morreram na mão do Império, cristãos morreram nas arenas de Roma e João estava preso por isso. O que teria causado admiração em João? Que é diferente dos outros modelos do que ele estava acostumado a ver. Pela primeira vez, João vê o povo de Deus perseguindo o povo de Deus. Uma mulher, porém vestida diferente do povo de Deus, mas arvorando ser o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus, ou seja, cristãos perseguindo cristãos. E isso espanta João. Isso muda o contexto do que João estava acostumado a ver. O que João estava acostumado a ver é o paganismo, o império perseguindo a igreja, e nunca o cristão perseguindo o cristão. Isso é novo na história. E ele, admirado, olhando para tudo isso, o anjo para explicar. Fala, por que você está admirado? O que tem de diferente? E aí ele fala, então eu vou te explicar qual é o mistério dessa mulher, que é o que causou o espanto em João. Bom, voltando ainda ao texto, o texto descreve referências interessantes a respeito dessa mulher, características interessantes dessa mulher.
Ela, além de estar vestida de púrpura e escarlata, está adornada com ouro, com pedras preciosas e com pérolas. E tinha na mão o cálice, como a gente já falou. E isso também é uma figura interessante em contraste com a outra mulher. A outra mulher está vestida do quê? Qual a mulher de Apocalipse 12? Viu uma mulher vestida de sol. Aqui eu tenho uma mulher que se adorna diferente do modelo da outra mulher, que parece estar simplesmente ou de forma despojada na sua vestimenta, brilhando com o sol da justiça. Uma referência típica da Bíblia para o povo de Deus. Já aqui não. Aqui a gente tem uma mulher vestida de escarlata, cheia de nomes de blasfêmia, com uma referência diferente daquela, e ainda coberta de joias e se enfeitando toda para parecer o que não é. Enquanto uma tem um brilho natural que vem da sua vestimenta de sol, essa aqui precisa de um brilho artificial vindo daquilo que ela escolheu como adornos, como formas de se vestir. Portanto, há um contraste entre as duas. Uma é e a outra quer parecer ser. Esse contraste também fica evidente dentro da apresentação do texto. Outro detalhe interessante é que o texto a chama de uma meretriz ou uma prostituta, alguém que prostitui outros também, porque diz que tem mulheres que que lhe seguiram o exemplo e tem os com ela. Portanto, ela não só é uma pessoa que vai ao adultério, mas leva os outros ao adultério. E isso é interessante quando a gente contrasta com a outra mulher e com os outros textos que apontavam para o evento final da história e para a sequência de deturpações da parte das verdades de Deus na história, que seriam de alguma forma adulteradas conforme o tempo passasse. Se a gente lê os outros textos anteriores a esse em Apocalipse, quando a gente olha, por exemplo, os selos, os 7 selos, vai aparecer lá nos 7 selos, ou nos cavaleiros, ou nas trombetas, você vai ver referências nos textos anteriores desse processo de adulteração da verdade. Nos cavaleiros isso fica muito evidente, o primeiro cavalo e o primeiro cavaleiro, que são o cavalo branco, simbolizando a verdade de Deus, e depois começam a aparecer cavalos com modelos de adulteração, preto, amarelo, vermelho, as deturpações que ocorreram na verdade, inclusive na apresentação de que a verdade seria vendida pelo mesmo preço da mentira e misturada com ela, em textos que abordavam a respeito da balança ou do peso do trigo sendo vendido pelo mesmo preço da cevada e coisas dessa natureza. O azeite não se misturando com as referências da imundícia da época. Então são todos textos que abordavam essa adulteração da verdade no que a gente leu antes. Aqui tudo isso se junta num texto só, mostrando que toda essa história na realidade é uma história só. Desde o tempo em que a adulteração da verdade começa até o tempo em que a história termina, tudo isso faz parte de um único escopo, de uma única batalha, resumida no capítulo 17. Só que agora desmascarando quem é de fato o poder que ataca, quem é de fato o poder que adultera todas essas verdades e que regerá todo esse engano. Essa referência que aparece aqui, em contraste com a outra mulher, só cabe ou só se encaixa dentro do texto em uma única apresentação de modelo histórico. Ou seja, essa mulher assentada sobre a besta e sobre as cabeças dessa besta, que são 7, cujo texto diz que são 7 montes, a única referência possível disso na história, e curiosamente não é só uma referência protestante, inclusive uma referência católica do texto, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, o rodapé dela vai dizer isso, de que essa cidade de 7 montes, sobre a qual a mulher está assentada, é a cidade de Roma. Bom, mulher em Roma só tem uma, não tem duas. Mulher em Roma reinando sobre todos os reis da terra só tem uma, não tem duas. Sempre existiu só uma. Mulher em Roma sequencialmente aos reinos da terra também só existiu uma, ou seja, poder religioso reinando em Roma em toda a fase histórica que a gente conhece e cristã só tem uma. Então, a identificação que Apocalipse 17 acaba trazendo à tona é que o poder religioso que regerá toda a terra na direção do engano é o poder religioso instalado no modelo medieval ou o poder católico medieval. Curiosamente, independente de eu estar lendo uma Bíblia
de tradução protestante ou uma Bíblia de tradução católica, a conclusão desse texto, a cidade de 7 montes sobre a qual a mulher está sentada, em ambas as Bíblias são as mesmas. Se você ler na Bíblia católica, vai dizer os 7 montes são as 7 colinas de Roma. Se você ler na Bíblia protestante, vai dizer os 7 montes são as 7 colinas de Roma. Portanto, a mulher só sobra uma. A mulher sentada nessa cidade é a Igreja Romana, que rege a terra durante o período medieval. Essa é a parte simples do texto de identificação, que é a parte de você olhar e não tem muita coisa para discutir sobre isso. É uma parte tranquila do texto. Onde começa a parte complicada do texto de Apocalipse 17? A primeira parte complicada do texto de Apocalipse 17 começa quando o anjo tenta explicar a João, ou começa a explicação para João, melhor dizendo, a respeito do que significa tudo aquilo que João viu e se admirou. E o texto diz assim: te direi o mistério da mulher, da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era, já não é, todavia está para subir do abismo. Vai até a perdição. Os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão quando virem a besta, que era, já não é, e tornará a vida. Vou parar, deixar de lado esse texto um pouquinho, vou para o próximo bloco. Aqui está a mente de sabedoria, 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Aqui a gente tem uma identificação padrão que não tem dificuldade de achar no texto. O problema é o próximo texto. Diz assim: são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, é também o 8º rei. E é do 7. E vai-se para a perdição. Aqui é o nó do texto. Toda a encrenca do texto de Apocalipse 17 está nesse pedacinho aqui do verso 10 e o verso 11. Por várias razões. A primeira dessas razões é essa inversão do texto. A besta que era e já não é, e também a besta que era e já não é também o 8º rei, e é do 7 e vai para a perdição. Ou seja, ela pertence ao 7, ela é o 8º, ela vai para a perdição, ela era e já não é. Então, essas inversões que o texto faz dificultam uma leitura casual ou uma leitura de interpretação mais tranquila do texto. Também não vou entrar no mérito disso ainda. Vou me concentrar primeiro na questão da descrição da mulher diferenciada da questão dos 7 reis e dos 7 montes diferenciado dos 7 reis. Quais são os riscos que a gente corre nesse texto, olhando rápido o texto? Primeiro risco direto é de querer juntar os 7 reis com os 7 montes. Esse é um risco típico nesse texto. Por quê? Quando eu leio o verso 9, as 7 cabeças são os 7 montes, a referência dos 7 cabeças serem os 7 montes está para a mulher ou para os reis? Volta ao texto lá e olha, no verso 9. A referência das 7 cabeças serem os 7 montes está relacionado com a mulher ou com os reis? Com a mulher. Portanto, a razão pela qual o texto aborda a interpretação de que as 7 cabeças são os 7 montes é para explicar que a mulher está sentada onde? Sobre os 7 montes. Portanto, quando eu falo em montes, a relação é com quem? Com a mulher. Quando eu falo sobre reis, a relação é com quem? Percebe que aqui não tem uma relação direta inicialmente com a mulher. Eu tenho uma possibilidade de relação com ela, mas essa relação não é arbitral. Eu tenho um texto dizendo: e são também 7 reis. Mas não são necessariamente 7 reis que estão nem com a mulher e nem nos 7 montes. Mas há um risco iminente no texto de eu me relacionar esse verso 10 com o verso 9. E aí dizer que os 7 reis têm que reinar nos 7 montes. E não é isso que o texto aparentemente aponta. O texto está dizendo que também esses 7 montes, ou esses 7 cabeças, simbolizam outra coisa. Ou seja, eu tenho o mesmo elemento com 2 símbolos, com 2 significados. E ainda vem um terceiro elemento, que é a própria besta.
que não é a mulher. Ou seja, a besta é sobre o que a mulher está assentada, mas ela não é a mulher. Ela tem vida própria, tem independência e tem estrutura própria. Porém, a mulher está assentada sobre ela. Então, entender que esses símbolos têm ao mesmo tempo uma convergência, mas também têm uma distinção, é um dos primeiros segredos da leitura desse texto. E aqui, os maiores erros de interpretação, ou pelo menos os maiores furos de interpretação desse texto, acontecem quando essas coisas se confundem. Outra coisa que diz o texto, e aí como sequência, é de que os 10 chifres que foram vistos, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, reinarão com a besta por 1 hora. Portanto, quando a gente olha a mulher, olha a besta, olha os reis da terra, a besta está conectada com quem? Com os reis da terra. E os reis da terra estão prostituídos com quem? Com a mulher. Portanto, quando a mulher recebe poder, de quem ela recebeu? Dos reis da terra e da besta. Portanto, a conexão entre esses símbolos reside aí. Quem deu poder para quem e quem se prostituiu com quem e quem prostituiu quem. Também esse é um outro olhar que tem que ser feito bem criterioso para o texto. Então eu tenho os reis, eu tenho a besta e eu tenho a mulher. A mulher prostituiu quem? Outras mulheres que lhe seguiram e prostituiu quem também? Os reis da terra, que lhe conferiram o quê? Poder. Okay? Então os reis deram poder a ela, as outras mulheres lhe renderam autoridade e seguiram seu exemplo, e a besta sustenta a mulher. Portanto, tem um monte de símbolos conectados aqui. Se a gente olhar que todos esses símbolos estão presentes em todos os textos que a gente leu antes, a complexidade está aí. Qual parte de cada símbolo do que a gente viu antes vem para esse texto? E com que significado? Quando eu olho para essa besta, quais são as bestas que já apareceram no texto de Apocalipse? Eu tinha uma besta lá em Apocalipse 13, no início dele, que dizia que tinha quantos chifres? Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e tinha o que mais? Tinha poder, recebeu uma ferida, um golpe de morte numa de suas cabeças, essa ferida mortal foi curada. Essa era uma das bestas que apareceram no livro de Apocalipse. A outra besta diz que sobe da terra, tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão, constrói uma imagem para a primeira besta, confere-lhe poder, faz com que todos adorem essa imagem, faz com que todos adorem esse poder instituído ou restituído, e tira deles a condição de escolha. Portanto, eu começo agora a ter um monte de coisas conectando aqui. Quem era a besta lá em Apocalipse 13? Primeiro texto de Apocalipse 13, a besta com 7 cabeças e 10 chifres, que teve uma das cabeças golpeada de morte. Aquela besta era descrita como tendo a aparência de alguns animais. Se você voltar lá em Apocalipse 13, os 3 primeiros versos, o que você encontra lá? Essa besta tinha a aparência de leão, de urso, E quando você vê a descrição dessa besta, ela parece o 4º animal de Daniel. Como se eu te juntasse os 4 elementos de Daniel, o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, num mesmo animal. Com 7 cabeças e 10 chifres. Se eu venho aqui para Apocalipse 17, o que eu encontro? A mulher está sentada sobre uma besta que tem o quê? 7 cabeças. Não é isso que tem a referência? E tem o quê? 10 chifres. Não é a mesma referência? Portanto, há alguma conexão muito parecida com o texto de Apocalipse 13 para eu ter essa referência. Bom, aquela besta que guardava a referência lá em Apocalipse 13 são todos os impérios da terra, que de alguma forma atacaram quem? O povo de Deus. Culminando no último poder da terra, que estava dentre os 10 chifres, mas não era parte deles. Daniel refletia isso como um chifre pequeno, que arrancou 3 e ocupou o seu lugar. Se você olhar as 7 cabeças, também tem uma referência parecida com Daniel, porque são os 3 chifres que caem, ficam 7. Então tem referências muito próximas entre esses textos, ligadas aos modelos dos impérios que sustentaram os ataques contra o povo de Deus.
Curiosamente, a mulher, que prostitui todos os governos da terra, está sentada sobre quem? Sobre o mesmo símbolo, que apresentava todos os impérios que perseguiram ou atacaram quem? O povo de Deus. Portanto, quem é que conduz a mulher ou carrega a mulher para que ela tenha poder? Os impérios da terra. Portanto, essa besta que a gente vê aqui, ela tem um alinhamento direto com o significado político ou de reinos da terra, enquanto a mulher tem todo o perfil do alinhamento religioso da terra. E aqui em Apocalipse 17 eu tenho os dois símbolos juntos, um sobre o outro e um dominando o outro. Todos os poderes políticos da terra e a mulher. Sobre esse animal eu tenho 10 chifres, que é pontuado aqui como sendo os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade por uma hora junto com a besta. Portanto, quando esse texto aponta para o futuro, ele aponta para uma descrição de que também haverá outros poderes, além da própria besta, que renderão esse poder à mulher. Ok? Então, esse é o desenho que começa a se formar. Se eu estou olhando um desenho que é uma história bastante ampla, descrita em Apocalipse 17, é como se eu tivesse uma configuração de poder imperial que vem arrastando-se ao longo da história, maniqueado pelo dragão, que é quem confere poder a essa besta. Lembra que a gente em Apocalipse 13 diz que é o dragão que conferiu poder a ela. Então, Satanás vem atribuindo poder aos impérios ao longo da história para atacar o povo de Deus. No último embate dessa história, ele junta todos esses impérios, todos os poderes, todos os reis da terra, numa única conformação estrutural política, sustentando quem? A falsidade religiosa. A igreja falsa cristã. E agora esses dois poderes fazem o quê? Atacam o povo de Deus e ganham a batalha, pelo menos aparentemente. Tanto é que o cálice está cheio do quê? Do sangue dos mártires ao longo do tempo. Então essa conjunção de poderes parece ter prosperado. Porém o texto descreve que no final dessas contas todas, essa besta vai para que lugar? Para a destruição. Ou seja, o povo de Deus vai vencer. Tudo isso aqui é o cenário montado na profecia. Identificar os poderes é o grande desafio. Não há dúvida sobre o poder central da mulher. É muito fácil perceber que o poder da besta tem a ver com estruturas políticas ou imperiais ou governos, por causa dos símbolos anteriores. Porém, quando eu junto tudo isso e ponho os 7 reis nessa discussão, a gente corre o risco de desviar a atenção do cenário. Ou seja, esquecer que nós estamos discutindo os impérios da terra versus o poder da mulher e derivar para uma outra questão, para um outro desenho. Quais são as interpretações usuais que aconteceram ao longo do tempo desse texto de Apocalipse 17, particularmente os versos 10 e 11? Nos últimos tempos, particularmente aí nos últimos 8 ou 10 anos talvez, tem surgido um monte de gente com interpretações de que esses 7 reis e o 8º rei junto com esse bloco formam a sequência dos episcopados ou dos papados ao longo da história. Antes da gente olhar propriamente dito a forma como isso é apresentado, vamos olhar a consequência de dizer que é, ou seja, que esses reis são papas ao longo da história. Se eu disser que são papas, o que eu fiz com o texto? Eu relacionei os 7 reis com o quê? Com os 7 montes e não com as 7 cabeças. Esse é o primeiro deslize nessa interpretação. Se eu disser que as 7 cabeças, que o texto diz são 7 reis, são 7 papas, eu estou atrelando as 7 cabeças a uma referência dos montes, quando eu falo em reis. E quando a gente lê o texto, essa referência não parece óbvia. A referência óbvia é de que os montes têm a ver com a mulher, e portanto os montes teriam a ver com o papado, mas não os reis. Os reis têm a ver com a besta, que não é o papado, são poderes políticos. Então tem alguma desconexão inicial aqui. Segundo, se eu disser que são papas, eu terei que fazer identificações nominais a esses sujeitos. E isso não é comum em nenhuma profecia histórica bíblica. Identificação nominal direta.
para atribuir isso a uma interpretação profética. Eu teria que identificar quem é o Papa do primeiro rei, quem é o Papa do segundo rei, quem é o Papa do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo e, consequentemente, do oitavo. E isso foge a toda a regra profética usual, porque a regra profética usual, na Bíblia, não aponta estruturas nominais com esse nível de referência. Não é comum isso na Bíblia, não aparece isso na Bíblia, a não ser quando a profecia é para uma pessoa. As profecias que têm identificação nominal na Bíblia são profecias pessoais, identificadas a um sujeito, e não profecias genéricas, profecias abertas para a história. Então, isso seria a primeira vez em que alguma profecia verteu um modelo nominal. Outros problemas que a gente teria ao pensar dessa forma, identificar isso com elementos de episcopado. Eu teria que atribuir elementos que não tivessem variação. Então eu teria que identificar esses papas. Quando eu chegasse no sétimo deles, eu teria que referenciar o quê? Um desenho de continuidade. Porém o texto me aponta o quê? 5 deles caíram, um existe e outro ainda não chegou. E ainda tem um oitavo que virá depois. E qualquer abordagem teria que ser precisa com essa referência. De que teve 5, um existe e o outro vem, e quando vier reina por pouco tempo. E ainda virá um oitavo, que é do 7. Ou seja, que obrigatoriamente é um dos 7. Então eu teria que obrigar que um dos papas que foi, voltará a reinar. E isso causa uma dificuldade estrutural tremenda, porque ou eu teria um papa que reinasse por um tempo, ficasse vivo para voltar ao papado, o que dentro da teologia, dentro da tradição católica é impossível, o papa não volta ao pontificado, ou, pior, se um dos 7 tiver morrido, eu vou ter que dizer que ele vai ressuscitar, ou vai pelo menos aparecer alguém que diz que é ele. Por isso também oferta uma situação que é totalmente inusitada no desenho profético. Não é usual você ver esse tipo de coisa abordada no desenho profético. Ela soa mais com um modelo mítico de interpretação do que propriamente com uma interpretação histórica. Mas essa é uma interpretação que tem sido bastante desenhada em diversos nichos de discussões de Apocalipse 17. Uma segunda forma da gente olhar Apocalipse 17, agora sim eu vou para uma referência de imagem para facilitar a gente olhar para isso, é a gente começar a olhar as possibilidades diferentes que têm aparecido de interpretação. Tem um estudo do Rafael Stelling, que ele fez uma revisão desses textos bem interessante. Eu vou usar essa como referência para a gente dar uma olhada, dentre as diversas que eu vi por aí. Se o projetor acordar, né? Oi? Não tem nada de imagem não. Acho que o projetor entrou em descanso automático. Tá subindo. Só aquecer ela. E aí, um fatorzinho importante que é mudar a tela, né? Tem 5 papas ao longo da história e que a gente teria que procurar dentro desse desenho interpretativo. Por isso que eu falei que o Rafael fez uma revisão bastante interessante desse texto. Aí estão os 265 papas até Bento XVI. Dentro dessa lista inteira você teria que fazer o elencado desses papas. Então aí o que o pessoal que usa essa interpretação normalmente faz? Pega os títulos do pontificado e não o nome dos papas. Então, se você agrupar por títulos de pontificado, você até consegue agrupar esses papas. Entre os benedictos, você vai pegando as titulações de papas. E aí, por essas titulações, de fato, parece se encaixar o texto com a possibilidade dos 7 reis que estão lá. Lembrando que, quando eu falo a essa aplicação de 8º rei ou dos 7 reis como sendo papas, eu estou considerando aquilo que é parte de um reinado. Então, para ser rei, o que precisa ter? Um território, súditos, coroa, para reinar.
O papado atende a essas condições? Sim, ele atende. Ele atende à condição de rei, ele atende à condição de território, ele atende à condição de súditos. Os súditos são na igreja, a condição de rei está na própria forma de apresentação do pontificado, usando o título do Império Romano, Pontífices Máximos, e tem território. Se a gente considerar o que Mussolini faz na implantação do Estado do Vaticano, tem território. Portanto, ele se encaixa na ideia de rei. Eu não poderia negar o fato de que o papado poderia significar rei, dentro desse contexto. Em sendo assim, eu teria que fazer aquela história de revisão. Então, Pio XVI, como aquele que recebeu o território, Pio XVII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II, que é o que seria existe. Porém, quando eu olho o texto de interpretação profética, a referência histórica profética sempre me obriga a olhar o sujeito da profecia. E o sujeito da profecia quem é? João. Então, quando o texto diz 5 caíram e 1 existe, esse existe é para quem está vendo a profecia e não para quem vai ler a profecia. É para João. Portanto, para interpretar como pontificado, eu tenho que, primeiro, romper com isso e dizer que esse texto, 5 caíram, 1 existe e outro virá, não tomam como ponto de partida o profeta, o que por si só já nega o princípio histórico de interpretação. Segundo, eu tenho que fazer alusão aos titulados, ou pelo menos buscar uma referência inicial. Bom, ok, vamos buscar a referência inicial do primeiro Papa que recebeu o território, Pio XVI, ou Pio XI. Bom, se é esse o contexto, então beleza, eu vou cair em 6 reis, João Paulo II é o 6º. Quem seria o 7º? Bom, o texto me diz que o 7º rei, 5 caíram, 1 existe, o outro ainda está por vir, e quando vier reinará por pouco tempo. O que parece encaixar muito bem com um sujeito chamado Ratzinger, porque ele veio, teve um pontificado curto e saiu de cena, abandonando o episcopado. Só que o problema é, quem será o 8º? Diz que ele é um dos 7 e que voltará. Bom, todos os 6 anteriores, exceto o 7º, se for Ratzinger, já morreram. Portanto, para retornar tem que acontecer. Um deles tem que ressuscitar. Então a gente passa a ter alguns problemas dessa ordem no texto. E aí, se a gente fosse fazer essa aplicação, a teoria seria essa aí. Você tem aí os 7 reis, desde Pio XI até Bento XVI, que reinou por pouco tempo, e ainda o que acontece? Eu tenho que retornar um deles. E aí a sugestão do pessoal que interpreta assim é de que teria uma reaparição de João Paulo II, seja por ressurreição, na realidade por apresentação de espíritos de demônio, fazendo parecer-se com ele, para voltar. Tudo isso aqui era muito bonito até quando? Até a eleição de Papa Francisco. Quando o Papa Francisco foi eleito, tudo isso aí caiu por terra. Aí o pessoal começou a fazer ajuste. Então, o problema de você sair de uma interpretação histórica é que você pode ser pego no meio do caminho, principalmente porque é uma profecia que está em andamento. Apocalipse 17 começa com uma descrição histórica, mas não termina o texto na história. Ele termina o texto depois ou ao longo da nossa própria história. O texto passa pela gente, ele continua, porque ele vai até o fim da história do mundo. Então é uma profecia que está se cumprindo. E você olhar para interpretações pontuais como essa, de uma profecia que está se cumprindo, o risco é extremo. Porque o risco de errar é absurdo. Então, esse é o primeiro probleminha com essas vertentes. Problemas aí de argumentos. Então, tem um fraco argumento do território. Por quê? Eu estaria pontuando que a questão de ter território é quando Mussolini deu o território. Só que, se eu lembrar que o episcopado tem território antes de Mussolini, e tem propostas de reinado antes de Mussolini, afinal de contas a Igreja Romana na Idade Média já tinha o seu território, que foi tomado na época da Revolução Francesa. Então, esse argumento do território é meio furado, de que o território só apareceria ali em Mussolini. Tudo bem, aí eu poderia ignorar a parte do território e pegar os títulos de pontificado, desde o primeiro Papa até o último, todos os títulos comuns. O resultado seria o mesmo, eu cairia em João Paulo II e teria que fazer aquela explicação final. Então, segundo, falta de apoio bíblico e profético para esse tipo de interpretação. Mudança constante do paradigma, cada vez que muda um papa eu tenho que alterar a profecia. Identificação necessária e ofensiva, ou seja,
a identificação de nomes de pessoas, ela não faz parte do usual da profecia, é totalmente desnecessária, porque as profecias normalmente falam de coisas macro e não de coisas micro, em nível de interpretação direta. Cabeças indiretamente ligadas na batalha, não me parece ser o fluxo natural da história. Preferência por interpretação de instituição de poder, ou seja, em vez de eu interpretar a profecia com aquilo que é comum nos textos, de que os reis ou reinos simbolizam poderes e não pessoas, então você aborta esse tipo de interpretação e pega a interpretação como sendo pessoas. Risco do alarmismo, aí você erra o alvo, as pessoas passam a não crer mais na profecia, né? E o arrefecimento do verdadeiro revelamento. Esses são os problemas cruciais desse tipo de interpretação. Qual seria a forma normal de se entender a profecia? Então, a besta do Apocalipse 17 seria a mesma de Apocalipse 13? Ela tem diferenças. Que diferenças? Tem algumas diferenças pontuais. Então, diferenças de diadema sobre chifres, cor, assenta sobre o abismo. Então, tem algumas coisas que são distintas daquilo que aparece em Apocalipse 13. E, de certa maneira, Apocalipse 17 tem uma conexão, às vezes, mais próxima do dragão do que da outra conformação, a despeito de ele ter nuances de natureza política como exercício funcional. Uma disposição de tempo da visão, ou seja, a visão ela é livre, ela não tem uma pontuação de datação como outras profecias têm, portanto ela parece ser de um tempo muito mais amplo de olhar, como se ela estivesse varrendo toda a história e não só um pedacinho dela. Então, elementos que ficam aí desconexos daquele modelo de interpretação. Verso 8 e verso 10 se referem ao mesmo ser? Quando eu olho as duas abordagens ali? Também aparentemente não. Parece que o verso 8 indica algo mais parecido com Satanás e o verso 10 mais parecido com poderes políticos. Como se eu tivesse o mesmo simbolismo abordando dois tipos de elementos distintos. E aí eu teria um contraste bastante interessante para observar. Jesus como sendo lá no capítulo 4, verso 8, aquele que é, que era e que há de vir, e Satanás como antagônico disso, aquele que era, não é e está para emergir. Como se fosse a revitalização do poder de Satanás depois que ele perdeu o seu poder, ou que ele perde a sua primeira referência. O que são as cabeças? Também não há posição oficial sobre isso, e aí começam os problemas. Então, as cabeças enquanto montes não há discussão, mas enquanto reis tem. E aí, enquanto reis, qual é uma outra sugestão que aparece nas interpretações por aí? A de que esses reis sejam os sistemas de governo que estiveram sobre o quê? Sobre Roma. Isso é bonito porque se encaixa. Realeza, consulado, decemvirato, ditadura, triunvirato, império e papado. Se encaixa bonitinho com 7, dentro da referência profética. Porém, qual é o risco desse tipo de interpretação? De que eu estou vinculando os reis aos montes. E eu estou dizendo que esses reis governam nos lugares onde os montes estão. E isso o texto não disse. Isso é uma referência arbitrária. Então, quando eu jogo esse tipo de desenho de interpretação, ou seja, pegar os 7 sistemas de governo que estiveram sobre a capital Roma, eu estou dizendo que obrigatoriamente os 7 reis governam lá. E não é isso que o texto dizia. O texto dizia que aqueles 7 montes é o lugar onde a mulher está sentada, e não onde os reis governam. Portanto, eu saí de novo da interpretação profética, da histórica, e criei um desenho paralelo de interpretação, que também é arriscado. Por que também é arriscado? Porque depois do 6º rei aparece um 7º, entre esses dois, que não é nem império nem papado, e que governa por 60 anos em Roma, e que nem é listado historicamente porque governou por pouco tempo. E alguns pegam, está vendo? Surgiu ali um 7º que governaria por pouco tempo, e aí o 8º seria o papado. Mas eu obrigatoriamente caio no problema do primeiro modelo de interpretação. O que normalmente a igreja tem sugerido como interpretação, como forma histórica de olhar para esse texto? Ignorado essa discussão de apontamento pessoal e olhado para a discussão de instituição ou poderes de forma mais macro. E aí volta a interpretação histórica. E sobre isso há 2 grandes vertentes de interpretação. Uma que pega os reinos a partir de Babilônia e outra que pega os reinos a partir do Egito. Qual é a consequência disso na interpretação dos 7 reis? Então vamos voltar ao texto. O texto dizia o quê? 5 reinos já
caíram. Um existe e outro ainda não chegou. Quem é o profeta que está vendo isso? João. Se é João que está vendo, a partir de João para trás, que reinos haviam caído daqueles que assolaram o povo de Deus? Se eu for a Bíblia, 5 reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial. Como desenho de transição da Grécia para Roma. Se eu olhar com esse desenho, essa seria a impressão que eu tenho no texto, ou seja, eu cairia em algo semelhante a isso aqui. Ok? 5 já foram, 1 existe. Qual existe nos dias de João? Roma Imperial. Ele está preso por culpa de Roma na ilha de Patmos. Qual ainda não veio? Roma Papal. Isso se alinha com as profecias de Daniel? Se eu olhar Daniel começa a descrever a partir da história dele. Qual é o primeiro reino a partir da história de Daniel? Babilônia. Então ele pega a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Daniel começa onde? Aqui. Como João está olhando a história inteira dos ataques ao povo de Deus, onde ele começa? Onde o povo de Deus começou. Aonde começou o povo de Israel? No Egito. O povo de Israel é libertado do Egito, que é o primeiro povo que assola o povo de Israel, depois é atacado pela Síria, que é o que ataca o reino do norte, a destruição do povo de Israel. Depois o reino de Judá é atacado por quem? Por Babilônia. Então você tem exatamente a sequência dos ataques ao povo de Deus: Egito, Assíria, reino do norte, Babilônia, reino do sul, Medo-Pérsia e Grécia como reinos proféticos de Daniel, e o reino que existe. Qual é o reino que existe? Roma que surgirá. O animal é desfeito, seu corpo despedaçado, o chifre pequeno assume o poder e faz o quê? Domina toda a terra. Com ela prostitui a verdade. Faz isso durante quanto tempo? O que dizia a profecia? Quando o 7º vier, governará pouco tempo. A gente olha para a profecia de pouco tempo e entende pouco tempo como um elemento nominal, pouco ou muito. Mas pouco também pode ser o tempo determinado, ou seja, ele não vai reinar indefinidamente. Se eu olhar a profecia de Daniel, o que dizia sobre esse poder? Quando vier, reinará por um tempo, tempos e metade de um tempo. Se eu aplicar isso ao 7º rei, quando ele vier, governará pouco tempo. Ele é ferido mortalmente e depois retorna ao poder. Se eu olhar dessa forma, quem é o 8º rei? É a revitalização de tudo isso que estava antes. Que foi ferido mortalmente, retorna, vai se fortalecendo até dominar a terra toda outra vez. Isso se alinha perfeitamente com Daniel inteiro, se alinha perfeitamente com Apocalipse 13, se alinha perfeitamente com Apocalipse 12, que é a repetição das mesmas profecias. Ou seja, esse 8º rei não é um poder isolado, mas é a conformação de todos os poderes. Com a liderança de quem? Da mulher que está sentada sobre todos eles. Essa seria a forma da gente olhar esse texto se eu fosse aplicar aquele desenho típico de interpretação profética, que é a interpretação histórica. E ela não oferece riscos cruciais de desvio, ou seja, ela é sólida o suficiente para permanecer íntegra em todos os tempos da história. E está alinhada com tudo aquilo que Apocalipse já descreveu. Então, particularmente, quando eu olho para a profecia, e também esse é o olhar que a igreja tem tido, de todas as interpretações que já foram dadas para Apocalipse 17, a igreja entende que não há consenso sobre isso, porém a interpretação que mais próxima chega daquilo que é o modelo histórico é essa aqui. Ela não oferece riscos materiais diretos. Ou seja, ela parece se conformar com o estilo de interpretação que todas as outras profecias parecem ter. Há liberdade para pensar diferente? Sim, há liberdade, tanto é que se vocês olharem a tabela aqui, vocês vão ver várias abordagens diferentes, todas elas já listadas ao longo da história da igreja. Há liberdade para se pensar diferente. Por quê? Porque a gente entende que a profecia está em andamento. Diga. O que é a tríplice aliança ali? É o protestantismo? Isso. As três alianças. Que também estaria alinhada com o desenho, a visão.
Todos esses anteriores, que problemas eles têm? É quando eu chego aqui na quinta, sexta e sétima. Eu tenho que fazer alguns ajustezinhos, algumas contas de chegar em termos de ajuste, para poder fechar com isso. E eu tenho problema em quê? Cada um desses elementos que está aqui me oferta um problema quando eu chego no oitavo rei. O único que não oferta problema direto quando eu chego no oitavo rei é o quê? Esse aqui. Porque o oitavo rei seria um dos 7. Qual dos 7? O alinhamento do poder papal, reunindo todos os demais reinos. Então, ele não me oferece riscos grandes no oitavo rei. Tá? Principalmente porque o oitavo rei parece ter uma alusão a Satanás também, que seria a contrafação final e última do modelo, que é aquele que dá autoridade plena ao que o episcopado está falando quando ele personifica o Cristo e diz que tudo que está acontecendo ali está certo e ele dá o aval. Então parece, você olhar, principalmente que você está falando lá, que o verso apontava a besta que não é que virá do abismo, como uma referência possível também à abordagem de Satanás. Esse desenho aqui, ele parece ter conformação com essa mesma estrutura. Ainda há uma outra coisa interessante nessa abordagem que o Rafael faz, mas isso aqui é uma interpretação mais livre. Quando ele olha aqui, o sétimo não chegou para Roma Papal, e aí ele vem para um desenho escatológico. O não é, aparecerá e caminho do abismo, ele faz uma sugestão também de uma repetição desse oitavo rei como sendo o símbolo de Satanás na sua revitalização depois do milênio. A prisão de Satanás e o retorno dele pós-ressurreição dos ímpios, o que aponta para um pedaço do texto, por isso ele usa essa referência aqui. Eu usaria com certo cuidado esse tipo de abordagem, mas de qualquer forma ele faz alusão a isso aqui porque tem uma referência no texto apontando para a questão dos que estão escritos no livro da vida e os que não estão. Então os que estão escritos no livro da vida estão aonde? Em tese, no fim da história, estão no céu, durante o milênio. Os que não estão escritos estão mortos na terra. Quando eles são ressuscitados, quem volta à cena? Satanás. Ele estava no abismo, lembra? Foi trancado no abismo durante 1000 anos e retorna do abismo quando o milênio termina e passa a juntar todos os povos da terra para atacar a cidade santa. Então, se eu for olhar do ponto de vista escatológico, também esse texto se encaixa com a figura de Satanás na visão escatológica. Eu só olharia isso aqui com cuidado, por quê? Porque é uma interpretação mais livre. Ela não tem erros primários, pode ser uma interpretação válida, mas a gente só teria certeza dela quando? Depois do milênio. Como a profecia está em andamento, o que a gente tem certeza? O que está até aqui. O que vem até aqui, sem crise. Daqui para frente, o que a gente tem que fazer? Assistir. O que nos interessa dessa profecia toda? É saber que esse desenho todo aqui, dos 7 reis, voltará à cena com um poder absoluto outra vez e atacará o povo de Deus numa última tentativa de embate. Isso é a parte importante para nós da profecia. O restante é só para saber que tem, no sentido de vai acontecer. Mas quando acontecer é que eu vou ter certeza plena do que ocorreu. Semelhante ao que aconteceu na profecia de Daniel. A gente só tem certeza hoje, olhando para trás de Daniel, porque a gente está depois da história. Quem viveu a história durante o período não tinha certeza de como ela se cumpriria. Estava vivendo. A mesma coisa acontece com a gente. A gente só consegue ter certeza do que está para trás, na parte histórica. O que está para frente é aguardar. Enfim. Qualquer debate além desse, para mim, eu vejo isso tudo como um modelo de risco, aliás, bastante risco, de você sair da casinha e começar a fazer interpretações ufanistas da profecia, e aí ficar aquele negócio de teoria da conspiração, tentando achar quem é o sujeito que vai cumprir a história. Acho isso uma besteira tremenda, porque as profecias não foram dadas para isso. As profecias foram dadas para a gente saber o que vai acontecer e não como vai acontecer. E que quando aconteça a gente possa olhar para isso e acreditar, Deus continua conduzindo a história. Esse é o desenho de profecia, principalmente quando você está vivendo o texto. De qualquer forma, todo ser humano é livre para fazer com o texto o que achar por bem. Até onde dá para ir é isso que eu acho que dá para a gente abordar sem muito risco. Oi?
falei, Apocalipse 17 obriga a gente a olhar todos os outros textos que a gente já estudou de novo, desde Daniel até Apocalipse 16. Senão você fica vendido, porque os símbolos são cíclicos. Né? Feito? Professor, só deixa eu botar uma pergunta. À vontade. As bestas de Apocalipse 17 não são as mesmas de Apocalipse 13. Não é que não são. A besta de Apocalipse 17 tem diferenças da besta de Apocalipse 13. Se você for ler uma e a outra e pôr em paralelo todos os símbolos descritos das duas, eles são diferentes. Tem coisas semelhantes e tem coisas diferentes. No momento que você encontra uma besta que tem coisas diferentes, essas diferenças têm que ter algum significado, ou de ampliação do texto, ou até mesmo de interpretação de significado dessas duas bestas. Então eu não posso fazer uma afirmação categórica, a besta de Apocalipse 17 é a mesma besta de Apocalipse 13. Por quê? Simples, porque a besta de Apocalipse 13 morreu quando? Ou parou o seu poder quando? Por ocasião da Revolução Francesa. A besta de Apocalipse 17 parece ter continuidade. Portanto, ela tem uma amplitude maior do que a do capítulo 13. O que não quer dizer que a do capítulo 13 não esteja no 17. Então, a impressão que dá é de que o 13 é menor do que o 17. De que essa besta é um pedaço da história da besta do capítulo 17. Mas não é a história completa. É como se eu pegasse esse elemento aqui do Apocalipse 17 e ele tivesse uma referência que ampliasse isso para a totalidade do poder, ou seja, o dragão mais os impérios atuando juntos para sustentar a inverdade da mulher. É isso que dá a impressão no capítulo 17. Ou seja, você teria que olhar as duas bestas, não só a do 13, mas a do 12, para você perceber que tem diferenças e semelhanças entre elas. O jeito mais fácil de fazer isso, pega um papel, pega todos os textos que falam sobre ela, faz um diagrama e coloca toda a descrição do dragão, toda a descrição da besta do capítulo 13 e toda a descrição da besta do capítulo 17. E aí você vai ver as semelhanças e as diferenças. Na hora que você olhar para isso, você vai perceber que tem distinções que apontam para uma direção diferente. Na verdade é a mesma, só que está explicando em períodos diferentes. Não só isso, é amplitude. Se eu disser que é a mesma, ok? Do capítulo 13, ela teria que ter uma referência muito ligada ao papado, certo? E portanto, o papado é instituição, não o papado pessoa. Quando eu digo que essa besta era e já não é, o que eu estaria dizendo? Quando é que ela era? De 538 a 1798. Quando é que ela não era? De 1798 a 1929, quando Mussolini revitaliza o seu poder. Quando é que ela volta a ser? De 1929 até a destruição. Então, se eu aplicar essa besta como idêntica à besta lá do capítulo 13, eu teria que atribuí-la ao papado instituição. E aí esse era, já não é e há de vir, ou vem do abismo, teria uma referência ligada com a queda do papado, ferida mortal, reascensão do papado em 1929. É possível? Sim, dá para fazer isso. Porém, eu estaria esquecendo os símbolos de diferença. Eu estaria igualando as duas e esquecendo as diferenças. Isso não é bom de fazer. E quando eu tenho diferenças, isso me alerta para outros significados. Por isso eu teria um certo cuidado de olhar como igualdade as duas. A besta do capítulo 17 parece ser muito mais ampla do que a do capítulo 13. Ela tem muito mais coisas parecidas com o dragão do que propriamente com os impérios, embora ela não descarte os impérios. É como se fosse o poder inteiro, toda a estrutura do mal, disponível numa coisa só. Atuando para fazer o quê? Dar legitimidade à mulher. É essa a impressão do Apocalipse 17. Ok? Tem alguma coisa a ver dos períodos lá do Egito, da Babilônia, todos os impérios anteriores, da besta do capítulo 17, que vai tornar a fazer coisas que nem fazia naquela época? Não. O que vai acontecer é que todos eles juntos revitalizam o poder da mulher, que passa a agir da mesma maneira que ela governou, do jeito que ela perseguiu no período medieval, ela volta a perseguir com a mesma autoridade dada pelos reis da terra. Se perguntar para mim quem eu acho que são os 10 reis, eu não falei disso até por conta de que isso é só um achômetro. Para mim os 10 reis não passa da conformação europeia ampliada.
Porque quantos reis ficaram na Europa? 7. Lembra? Caíram 3. Quando ele fala em 10 reis, quem mais falta vir como reinados? Os outros reinos que estão fora desse modelo, para conformar essa estrutura. Quando eu falo na besta como poder político com os 10 reis, é como se eu juntasse os outros reinos que estão fora da Europa. Você tem a América de um lado, você tem a Arábia do outro, você tem o Oriente do outro. Quando você juntar todo esse pacote, você tem todos os reis da Terra. Na Europa só ficaram 7. Dos 10 que existiam, dos 10 chifres que existiam, só ficaram 7. 3 caíram. Mas isso é só um achômetro. Questionamento aí a professora explicar aqui também a possibilidade de comunicar o treino se dê após o milênio, né? Na visão escatológica disso. Exato, não há uma possibilidade que seja isso. Mas primeiro a produção da igreja se considera o após o milênio aceitado ou A igreja tende a abordar esse 8º rei na parte histórica da interpretação como sendo a revitalização do poder episcopal com a junção de todos os poderes políticos e religiosos da Terra. exatamente, e essa que, no caso, podia dar a igreja dominical. Isso. Ou seja, o 8º rei ele vem para isso. E a segunda questão que acredito que tem a relação, ou pela explicação do professor, eu entender que não tem a relação, sobre o que assim, primeiro a palavra Magedon, no seu conceito, né, em que momento se dá, porque a minha percepção é após o milênio, aquela junção e tal. O Armagedon é a batalha final. Exatamente, esse período que Satanás vai chamar a atenção, É isso mesmo. é mais ou menos quanto tempo vai se dar. Isso é momentos. O conceito dele. O conceito disso são alguns momentos ali. É coisa assim rápida. Não é uma batalha que dura tempo. Não, é um momento. Se juntaram, vamos atacar, atacou, cai fogo do céu, forma um grande lago de fogo e enxofre, destruído. Essa é a batalha do Armagedon. Tipo, depois de Caso, o que eu penso é que eu não consigo imaginar. Até essa palavra dizendo, aí o abismo desaparece, porque ele tem agora a possibilidade de chamar. Todos os ímpios foram ressuscitados. Como é que se dá esse momento? Você dura alguns dias para ele chamar, está dizendo que A partir dessa referência, você tem que lembrar o seguinte: tem contagem de tempo depois da vinda de Cristo? Acabou o tempo. Tempo só existe até a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus não existe mais referência temporal. A gente volta à referência da perfeição. Dentro da referência da perfeição, tempo é etéreo. Ok? O que é um dia ou o que é 5 dias dentro do modelo de quem vive para a eternidade? Você não tem mais referência temporal no texto. Portanto, assim, quanto é esse tempo? Eu sei que ele é curtíssimo, mas não dá para eu medir. Por que não dá para eu medir? Porque não há referências temporais depois da nova terra. Os 1000 anos. Oi? Os 1000 anos é uma referência prévia. A contagem é profética, lembra? Eu estou antes da profecia apontando que vai haver 1000 anos no céu. Mas para quem já foi para lá, a referência temporal é 1000 anos é como se fosse um dia. Porque você não tem mais a referência temporal. No céu não há noite, você não tem mais contagem de tempo como a gente conta aqui. Portanto, qualquer discussão dessa natureza, ela passa a ser etérea, porque a contagem de tempo que a gente tem hoje, ela perde o sentido depois do milênio. Então, quanto vai durar? Tudo que está descrito ali está descrito como sendo muito rápido. Agora, o que é muito rápido? Um dia, 2, uma semana? O que eu sei, isso eu posso te dizer com segurança, não é mais que uma semana. E por que eu estou dizendo para você que não é mais que uma semana? Porque obrigatoriamente, se fosse, esse embate aconteceria dentro de um sábado. O que não faz sentido dentro da Nova Terra. Então assim, para mim esse tempo é muito rápido. E eu quase arriscaria dizer, sem entrar no modelo de mágica ou misticismo, eu quase arriscaria dizer que é como se você pegasse o tempo e parasse o tempo para acontecer o evento. Lembra da batalha de Moisés? Ou das batalhas lá onde o sol parou? Não estou dizendo que será assim, eu só estou dizendo o seguinte:
A referência ali é como se você tivesse feito um congelamento. Para e vamos resolver a história. Quanto tempo passou? Quem está vivendo aquilo não viu o tempo passar. É como se os eventos fossem acontecendo em sucessão sequencial e quem está vivendo está só assistindo os eventos, sem a noção de que está passando o tempo. Essa é a sensação quando você lê esses textos de Apocalipse 20, 21 e 22. E eu estou definição, não que isso interfira assim na minha fé, mas Sim. para ampliar o conhecimento, né? O conceito, a origem, né, da palavra Magedon, do dogma. Isso essa referência tem a ver com o Vale de Megido, que era um vale imenso onde aconteciam batalhas na antiguidade, na época do povo de Israel. O Vale de Megido, de onde vem a herança dessas palavras, tem a ver com isso. Então, essa discussão toda de Gog e Magog e Armagedon tem a ver com as batalhas antigas. Tá? É como se você estivesse fazendo uma alusão à batalha que acontecia com o povo de Israel, agora como uma batalha épica, a batalha de todos os tempos, que é a destruição do mal. Só isso. O texto tem a ver com isso. Hoje a gente tem uma outra conotação da palavra Armagedon, mas na verdade o contexto é com isso. Você está buscando uma referência antiga, trazendo para uma referência de batalha, como se fosse a grande batalha de vitória do povo de Deus. A tentativa de Satanás destruir todas as coisas e Deus vitorioso sobre todas as tentativas de Satanás. É por aí o caminho. Para não pegar depois o conceito de vários por aí fora que são vários. Sim, tem vários. E que na verdade tudo isso se resume numa coisa só. Essa batalha é a luta de Deus contra Satanás, todos os que servem a Satanás contra todos os que estão dentro da cidade, que servem a Deus. Essa batalha não acontece, você viu na Bíblia. Ela é uma tentativa de ocorrer, ela não acontece. Satanás tenta atacar a cidade santa, mas ele é destruído antes que isso aconteça. Então é uma tentativa de batalha, mas não acontece a batalha. Não haverá interligação ou cruzamento entre Satanás e o povo de Deus, entre os ímpios e o povo de Deus. Isso não ocorre. Mas eu não sei se é uma pergunta assim, tipo, meio que um pouco besta, mas, pô, Satanás na sua sabedoria que ele tem e tal, depois tal, Deus, que a verdade seja você mais inteligente que isso não está fazendo, ele não pensa ou conta que essa tentativa surgirá um efeito, qual a motivação que ele tem para isso? Você tem duas motivações. Motivação número 1, você tem uma briga com alguém, e se você assumiu essa briga por completo, a sua motivação é o quê? A briga. Bom, segunda motivação, quando você conta uma mentira para você por muito tempo, essa mentira vira sua verdade. E aí pode acontecer o que for, você não muda o seu paradigma. Satanás vive os dois modelos. Quem faz eu mudar uma mentira que eu contei para mim mesmo? A atuação do Espírito Santo, que não atua em Satanás. Portanto, ele é o mal completo. A verdade dele é essa. Ponto. Isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com raiva. E a raiva cega. Você passa a usar toda a sua inteligência para outro fim. Se você perguntar para um traficante, ele sabe que ele vai morrer? Sabe que a vida dele é curta? Por que continua fazendo? Aquilo virou a verdade dele.